pessoal talvez deve estar pensando assim, tá, mas o que uma psicóloga e uma jornalista comunicadora, né, vão falar sobre comunicação violenta? Bom, primeiro, para contextualizar um pouquinho, né, vocês, assim, falando da minha perspectiva, né, da perspectiva da psicologia, a gente sabe o quanto a comunicação ela é importante para a saúde mental e para a saúde das relações das pessoas. E quando a gente fala em comunicação, a gente não pensa só em conteúdo, mas a gente pensa muito na forma como é feita essa comunicação. Né? Às vezes a gente trabalha, muitas vezes às vezes na clínica, assim, com os pacientes, né? De que nós podemos falar qualquer coisa, dependendo da forma como nós falamos. Né? Com certeza, e aí, acompanhando o trabalho da Marília, né? Eu vi que ela trabalha bastante, se engaja muito com a questão da comunicação não violenta. E eu pensei, bom, então é uma super oportunidade para a gente poder juntar, né, essa necessidade que a gente vê nas pessoas com algo tão promissor e que pode trazer resultados tão bons, né, para indivíduos, enfim, organizações. Então, se pudermos falar um pouquinho, primeiro, conta o que é a comunicação não violenta. Com certeza, contextualizar, né? Até puxando o gancho do que você estava falando. O legal é que, assim, dá para pensar que a comunicação não violenta, acho que a gente vai até falar CNV para facilitar, né? A CNV é a comunicação não violenta. Se todas as profissões, se todas as pessoas englobassem na vida, o mundo seria melhor. Isso eu não tenho nem dúvida, sabe? Porque não existe nada, não existe nenhuma profissão, não existe nenhum relacionamento que funcione harmoniosamente sem uma boa comunicação. Então, é esse o propósito da CNV. Então, o que é? É uma abordagem comunicativa, uma forma que a gente tem de se comunicar, que o principal objetivo é fazer as pessoas se conectarem. E aí a gente se pergunta, quem não quer se conectar nas suas relações, né? Acho que é o sonho de consumo de todo mundo, ter boas relações, ter aquela conexão gostosa, aquele vínculo tranquilo, né? Na vida profissional, na pessoal. Então, de forma bem geral, assim, isso é comunicação não violenta. Tu fala da questão dos vínculos e pensando da perspectiva da psicologia, a gente sabe o quanto os vínculos são essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento individual em qualquer fase da vida e também para os nossos relacionamentos. Relacionamentos profissionais, relacionamentos conjugais. Então, como é algo muito potente, né? Essa proposta que tu vai nos apresentar hoje, assim, tu vai nos introduzir melhor para a gente poder entender um pouquinho mais. Acho que pode ser muito potente para todo mundo começar a implementar, né? E colocar em prática, assim. Sim. Eu gosto de pensar, assim, desculpa te interromper, eu gosto de pensar que comunicação não violenta a gente não aprende, a gente desenvolve, sabe? Porque todo mundo tem o potencial dentro de si, né, de desenvolver essa abordagem não violenta. E muita gente até me fala, mas comunicação não violenta é só para quem quer ser uma pessoa legalzinha, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que se anula em detrimento das necessidades da outra pessoa. Mas não é isso. Isso acho que tem que ficar assim claro desde o começo, né? Que comunicação não violenta não tem nada a ver com a gente se anular, empurrar os sentimentos e as emoções para debaixo do tapete só para, né, evitar conflito. Não é isso. Então, e que isso fique assim, bem claro. Até acredito que você, como psicóloga, deve pensar que seria terrível alguém jogar tudo para debaixo do tapete, né? Chega uma hora que explode. Então... Olha, isso é algo que é super adoecedor também, né? Acho que tu trouxe a questão do conflito também, é bem importante a gente ressaltar que o conflito ele é algo super necessário para as nossas vidas, para todas as nossas relações. Então, não é a inexistência do conflito que vai trazer o desenvolvimento ou a saúde de uma forma geral, mas sim a forma como nós vamos lidar com esse conflito, né? Como a resolução ela é conduzida. E eu acredito que é nesse momento que entra, então, a comunicação não violenta como uma estratégia, né, de se colocar diante dessas situações de conflito, assim. Sim, porque se a gente pensar, por exemplo, que existem conflitos e conflitos, né? Existem conflitos que as pessoas lidam discutindo, se agredindo,
sem a intenção de resolver o conflito. Na verdade, ela simplesmente, por sentimentos negativos, acabam se atacando e o conflito fica sem resolução. Então, na CNV, tem 4 pilares. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Então, esses 4 pilares são a observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido. Então, se a gente conseguir formar esse ciclo num conflito, por exemplo, ou num diálogo para evitar que seja uma situação agressiva, tudo fica bem tranquilo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, né? Que exemplo resolve a situação. Imagina Sim. que você tá lá casado, né? Com seu marido, sua esposa, e você chega e se depara com uma toalha molhada na cama, que é o típico caso, né? Bem famoso. Aí, em vez de você pegar e gritar para a pessoa e falar assim, meu Deus, de novo essa toalha, você nunca guarda, sabe? Você sempre deixa essa toalha na cama e faz essa polêmica toda, uma discussão que, no fim das contas, é uma razão até que simples de ser resolvida. Se a gente olhar por esses 4 pilares, a gente pensa assim, observação. Qual é o foco, o fato que está acontecendo? A toalha molhada está em cima da cama. Então, o que eu vou falar para a pessoa? Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Essa é a minha observação, sem julgamento. Não estou falando, você é irresponsável, deixou a toalha na cama. Simplesmente, você deixou a toalha na cama. Esse é o ponto da observação. Depois, tem o ponto do sentimento. Então, o que eu sinto ao ver que a toalha molhada está na cama? Então, você deixou a toalha molhada na cama, eu me sinto chateada. Fiquei chateada. Então, tá aí o meu sentimento, o que eu sinto em relação a isso. Depois tem a necessidade. A necessidade é o que causa o meu sentimento. Então, por que eu estou sentindo chateada, né? Eu tenho necessidade de ver a casa arrumada. Tenho necessidade de manter tudo em ordem, de organização. Minha necessidade é organização. Então, aí já vai formando, ó. Você deixou a toalha molhada, eu me sinto chateada porque a gente precisa ter organização. Por fim, vem o pedido, que é nesse pedido que está o foco da resolução de qualquer conflito. Que é, será que amanhã você pode estender a sua toalha em vez de deixar em cima da cama? Então, claro, parece uma fala formal, né? Porque é a CNV formal. Mas quando a gente passa a se acostumar e a desenvolver, aí se torna mais natural. Mas é muito melhor do que você chegar e gritar com uma pessoa e falar assim, ai, eu tô exausta, não aguento mais você deixar aquela toalha na cama, sabe? Então isso desgasta, não faz sentido algum. É difícil? Com certeza é difícil. E é difícil especialmente porque a gente não se auto-observa, que é outra chave da CNV. Para a gente perceber se a gente está sendo ou não violento, o primeiro passo é se auto-observar. Por exemplo, tô gritando com você, Lídia. Não tô cansada, né? Não quero mais conversar com você. Por que eu tô agindo assim? Por que eu vou falar desse jeito com você? Qual é a necessidade que eu não estou suprindo? Então, tudo na CNV é com base na necessidade. Quem criou, né, a CNV foi o Marshall Rosenberg, que ele era um norte-americano, na década de 60. Então, só que ele pode ter oficializado, mas isso já vem a prática em si já vem de muito tempo, né? Se a gente pensar até no Gandhi, né, era uma comunicação totalmente pacífica. Então, esse é o foco. A gente evitar conflitos desnecessários, que não resolvem, que são apenas motivados por emoções negativas, e conseguir usar a criatividade para resolver conflitos necessários. Então, é mais ou menos nesse rumo. Eu tava te ouvindo falar, assim, e ficou pipocando, assim, aqui na minha cabeça, a conexão disso com o autoconhecimento que vem a partir de um processo psicoterapêutico também. Né? Porque para eu conseguir entender qual é a necessidade que eu estou querendo suprir com esse conflito ou essa reclamação de algo que está em falta, que muitas vezes eu verbalizo através dessa fala agressiva, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os buraquinhos que tem aqui dentro e que eu estou tentando encher com coisas que não vão resolver. Né? E eu falaste da questão do Gandhi e tal, me lembrei muito de uma psicologia mais pautada nesses princípios de mindfulness, né, de conexão com o momento, de estar no momento presente, de consciência do que está acontecendo, tanto dentro de si quanto fora, uma visão de não julgamento.
Então, Sim. CNV tem tudo a ver com psicologia. Tudo. Né? E acho que a gente está fazendo uma conexão aqui que está funcionando muito, assim, porque a tua fala, ela vem complementando a minha prática, né? A minha prática enquanto psicóloga, assim. Essa psicologia revolucionária, né, que a gente chama, da gente conseguir observar todos esses sentimentos, essas emoções que tomam conta da gente, e às vezes a gente pensa que é só a emoção conhecida como negativa, no sentido, tristeza, raiva, mas até sentimentos vistos como bons sentimentos, felicidade, euforia, podem cegar a gente também. Então, tem uma frase que eu gosto e que se encaixa assim muito na CNV, que faz bastante sentido, que é mais ou menos assim: não prometa nada quando você estiver feliz, não decida nada quando estiver triste e não responda nada quando estiver irritado. Por quê? Porque qualquer tipo de emoção em excesso, se não está equilibrada, nos cega. E daí quando a gente fica cego, vem essa cortina de fumaça, o que acontece? A gente se comunica de uma forma não autêntica, de uma forma não sincera. Porque na CNV, o foco é você conseguir se conectar de uma forma que você é completamente autêntico, que você não autêntico, empático, você não precisa forçar nada, você simplesmente é. Entende? Então é por isso que encanta tanto. E daí muita gente pensa, tá, mas como que eu sei se eu sou violento? Como que eu sei se eu não sou? O que é ser violento, né? O que não é? Então, vou até comentando qualquer coisa, você vai me interrompendo, tá? Não, tranquilo. Eu vou falando. Eu tô pensando umas coisinhas aqui, mas depois a gente vai se complementando. Então tá, qualquer hora é só me interromper no meio, que se me deixar eu fico falando. Então, essa questão assim de como eu sei que eu sou violento. Tem 4 casos bem típicos que chega a ser engraçado, porque só de ouvir a gente reconhece na nossa vida. Que eles são... Vamos pro primeiro. O primeiro é aquela ideia de salvador que a gente tem. Então, assim, a gente tá conversando, você vem me contar um problema que você teve no seu trabalho. Então, você fala assim, eu tô muito cansada porque o meu colega de trabalho nunca faz as coisas que ele tem que fazer, ele deixa, e eu fico sobrecarregada. Você vai me contar uma situação bem complicada do seu trabalho. E o que eu faço? Eu tento resolver o seu problema por você. Então, eu falo, não, fala pro seu chefe, ele tem que ser demitido, ele não pode trabalhar. Então, eu tô tentando solucionar por você. Você não me pediu um conselho. Você simplesmente queria ser ouvida. Porque às vezes a gente só quer desabafar, né? Quer ter alguém que realmente escute e fale, nossa, sério que ele tá fazendo isso? Ele tá te dando muito trabalho? Então, não, eu fico tentando resolver. A gente só precisa do acolhimento, né? Muitas vezes a gente só precisa de alguém que nos acolha para que esse acolhimento nos fortaleça para que a gente possa resolver as problemáticas. Exatamente, né? Então... exatamente. Essa é a nossa necessidade de escuta, né? A gente precisa ser escutado. E aí eu fico tentando solucionar por você. E você fala, não é pra tanto. Não, mas ele tem que ser demitido. Fala com o seu chefe. E a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa boa. Mas no fim das contas, isso não deixa de ser um ato violento, porque é um meio que egoísta. A gente quer se sentir bem por te salvar. Pode parecer estranho no começo, mas depois faz muito sentido. Então, o que a CNV fala? A gente não deve dar conselhos se não foi solicitado. Entendeu? Porque é muito complicado isso. A gente não tem noção do todo. Só a pessoa tem que ser responsável pelas próprias decisões, né? Então, se não foi solicitado um conselho, não dê conselhos. Se for solicitado, ótimo. Mas se não, você vai estar tentando ser essa síndrome do salvador, assim, tomar conta, sabe? Você salvar a pessoa. Então, esse seria o primeiro ponto de comunicação violenta. O quanto isso tira a autonomia das pessoas também. Sim, né? Isso impede elas de exercitar a sua própria autonomia na resolução dos problemas. Né? E pensando, às vezes, na criança, porque a gente tem muito isso, assim, né? Do cuidador adulto com a criança. Tipo, não, tem que deixar se virar para aprender. Tem que deixar a criança resolver os seus problemas. Mas com os adultos também é assim. Muitas vezes a gente também precisa deixar o nosso amigo resolver os próprios problemas, ou o nosso cônjuge resolver, os nossos filhos adultos resolverem os próprios problemas. Né? Eu acho que a violência... justamente, a violência vem justamente nesse sentido, de tu cortar esse processo do outro, que é algo tão individual e tão próprio, né?
Eu acho Sim, que é até a questão, eu falando de borboleta, né? Tudo que eu vejo, eu coloco borboleta no meio. Mas é a mesma questão da borboleta do casulo, né? Se alguém vai lá e tenta rasgar o casulo para tentar ajudar, vai matar, não vai nascer a borboleta. Então é mais ou menos nesse sentido. Por mais difícil que seja, a gente tem que resolver, assumir as nossas responsabilidades e não tentar resolver as dos outros. Então, não foi solicitado um conselho, melhor não dar conselho, sabe? E esse seria um dos pontos. O segundo ponto é quando você me conta, então, o problema do seu colega de trabalho e o que eu faço com você? Eu falo, menina, nem me fale. Eu tenho um colega, esse colega me dá tanta dor de cabeça, nossa, ele não me deixa quieta, eu tenho que fazer tudo por ele. E eu ignoro completamente tudo o que você queria me falar e eu assumo o protagonismo e falo da minha dor para você. Então, no caso, na hora que eu deveria simplesmente te ouvir, eu roubo, entre aspas, né, de você isso. Então, eu não ofereci a minha escuta empática para você. Eu fui muito violenta, porque você precisava ser ouvida. Eu não consegui suprir a sua necessidade. Pensei apenas na minha, né? Então, essa questão também é um ponto de violência. Também tem a questão de quando eu vou menosprezar o seu problema. Então, a gente está vivendo uma pandemia e você está preocupada com um problema de trabalho, sabe? Então, chega a ser frustrante para a pessoa, né? Que simplesmente precisava conversar. A gente não tem uma régua para medir os problemas, né? Qual problema é maior do que o outro. Às vezes é só ouvir, mas é muito difícil para as pessoas que não desenvolvem essa questão da escuta empática conseguir se fazer presente de verdade, sabe? Estar na presença, porque a presença é o melhor presente que a gente dá para alguém, né? Então, ouvir de forma genuína, né? Exatamente. Tu sabe que esses dias eu li uma frase e já vi em vários lugares assim, mas tu falando agora me lembrou o que é mimimi, né? Mimimi é a dor que não dói em mim. Exatamente. Então é algo muito comum, assim, e é uma violência muito grande, invalidar a dor do outro, ainda mais de uma forma super pejorativa, né? Tu taxar algum sofrimento como um mimimi, só porque tu não tá experienciando aquilo, né? Mas pro outro pode ser muito significativo. Não existe um probleminha, um problemão, porque tu não tá na pele do outro para saber o quanto isso pesa, que memórias isso se conecta, que emoções isso desperta. E aí entra muito essa questão que tu trazes da presença e da empatia, né? Eu consegui me conectar com o outro e não colocar o meu julgamento em cima disso. Sabe que essa questão da empatia é importante a gente falar, porque a base, né, da CNV é essa questão da empatia, da escuta ativa. E assim, muita gente pensa que empatia é você se colocar no lugar do outro, mas isso é uma utopia. Não existe a gente conseguir se colocar no lugar do outro. O que existe é a gente se imaginar ao lado do outro. Então, numa presença real, sabe? Então, a empatia não é essa ideia, assim, essa palavra que ficou, de repente, meio famosa e perdeu um pouco o seu sentido, né? A gente fala, empatia, gratidão, parece tão, falando por falar, mas não é. Quando é real, quando é de verdade, a gente não entra no lugar do outro. Não tem como. Isso não é possível. Mas a gente pode se imaginar ao lado, numa presença real, tentando sentir em nós o que o outro sente nele. Então é aquilo, o que está vivo no outro que eu consigo enxergar, sabe? Será que o outro consegue enxergar o que está vivo em mim também? E isso que eu falo que o que está vivo na CNV são as necessidades. A gente vive com base em necessidade. Você chega em casa e tá com a louça pia, está com a louça na pia suja. E daí você fala assim pra pessoa que tinha ficado de lavar: de novo, você não lava, você nunca faz nada, você nunca me ajuda. Então, eu sei que parece estranho, porque você, no caso, seria a vítima que, poxa, chegou cansada e tá com a louça lá suja. Mas pensa, em vez de você falar para essa pessoa nesse tom de, nossa, você nunca faz nada é o seu julgamento sobre aquilo, né? O fato, a observação é, você não lavou a louça. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. É a mesma coisa, tal pessoa sempre chega atrasada, ele não tem responsabilidade. Ele não tem responsabilidade, é o seu julgamento. Ele chegou atrasado, é a observação. A gente precisa saber
diferenciar isso, porque a gente não sabe por que a pessoa chegou atrasada, a gente não sabe o que ela pensa sobre chegar atrasada. Então, quando a gente consegue tirar, soltar, né, essa questão do julgamento da avaliação, tudo muda, né? Tudo muda, da observação, perdão. Mas é muito importante. Tu sabe que essas duas palavrinhas, assim, até o meu esposo, ele frequentemente me lembra que tem duas palavrinhas que é pra gente cuidar pra não usar, que é o sempre e o nunca. Né? Porque generalização. Generalização. E na relação, né, questões de casa, na relação conjugal, é muito frequente. Às vezes a pessoa, a semana inteira, foi lá, fez a sua parte na organização da casa e tal. Uma vez que não fez, fulano, mas olha, tu sempre me deixa na mão. O quanto isso é injusto e o quanto isso invalida todas as vezes que a pessoa fez a parte dela, ou enfim, colaborou da forma que ela poderia colaborar. E o quanto isso é violento, né? Esse julgamento e essa generalização também são formas de violência que a gente comete com o outro, né? Até porque os pedidos que a gente deve fazer, né? Então, assim, a gente observou um fato, a gente tem um sentimento, uma necessidade. Qual é o pedido que eu vou fazer para solucionar? Então, esse pedido precisa ser o oposto da generalização, precisa ser o mais específico. As pessoas têm uma mania de tentar fazer comunicação por sinal, né? Em vez de falar a sua necessidade, eu preciso disso, eu preciso de descanso. Por isso que eu gostaria que você lavasse a louça. Minha necessidade, eu preciso descansar. Mas não, fica naquela coisa de indireta, de jogos. E aí, como você falou de injustiça, eu vejo assim, que a maior injustiça do ser humano é ser violento com as pessoas do círculo mais íntimo dele. As pessoas com quem ele mais convive, as pessoas que ele mais ama, são as pessoas com quem ele é mais violento. Isso é muito injusto. Por quê? Né? Por que as pessoas lidam assim? A intimidade faz, né, essa violência aflorar? Né? Então, isso é um problema. É muito complicado. Então, por isso que a CNV traz essa questão de se conecte com a pessoa. Crie um vínculo por meio de sinceridade. Seja sincero do que você precisa. Não seja egoísta. Reconheça qual é a necessidade do outro. Às vezes, os dois querem a mesma coisa, só falta fluir a conexão. Então, é só falar. Simplesmente fale, eu preciso disso, sabe? Então, é um ponto, assim, bem interessante e tudo com sutileza. Tem uma historinha que eu acho muito interessante, que é assim, um dia o sol e o vento resolveram decidir quem era mais forte. E eles resolveram fazer essa batalha, essa descoberta de quem é mais forte, quando um viajante estava caminhando. Aí o viajante estava usando uma jaqueta. O que o vento fez? O vento, para tentar provar que era mais forte, nossa, jogou assim uma velocidade incrível para tentar tirar a jaqueta do viajante. Se o sol tirasse a jaqueta do viajante, ele seria mais forte. Se o vento tirasse, o vento seria mais forte. Então começou essa disputa. E o vento foi com toda a força, um furacão, para tentar tirar fora essa jaqueta. O que aconteceu? O viajante fechou a jaqueta, fechou com o zíper. Então, o vento, com toda a força, com toda a raiva, tentou tirar, não conseguiu. O que o sol fez? O sol começou a jogar raios mais fortes com sutileza. Pouco a pouco, com gentileza, o viajante sentiu calor e tirou a jaqueta, na maior tranquilidade. E como que a gente relaciona isso com a CNV? Quando a gente fala com essa sutileza, sabe, de uma forma tranquila, empática, pensando na nossa necessidade e na necessidade do outro, tudo se resolve. É muito mais fácil, muito mais harmonioso, né? Dá para pensar também nessa questão da violência, assim, toda ação, ela vai gerar uma reação. Então, uma ação violenta vai gerar uma postura de defesa, ou a pessoa vai se defender, e essa defesa, ela pode vir de uma maneira de se retrair, né? Tu trouxe o exemplo da história de fechar a jaqueta. Então, a pessoa pode se retrair. E daí tu não consegue estabelecer a comunicação, a vinculação, e a relação fica prejudicada.
ou ela pode revidar com mais violência ainda. Né? Então, a violência, de uma forma geral, ela não tem resultados efetivos nas nossas relações. E eu fico pensando, essas questões de comunicação, assim, eu gosto muito, eu me interesso bastante, eu leio muito sobre, assim, por entender que a comunicação é algo que faz parte da nossa existência, e trabalhando com relações humanas, a gente precisa entender os processos de comunicação, o que significa e melhores formas de se comunicar. E eu fico observando um fenômeno agora, trazendo um pouco para esse mundo, para esse momento que a gente está agora, do digital, né? Eu tenho uma relativa presença digital, ultimamente estou um pouco parada, mas estou, né, nas redes sociais. Tu também tem uma presença digital muito forte aqui, aí no perfil do Eu Reviso. Pessoas, sigam o Eu Reviso, o conteúdo é muito, muito bom, sério. Tô falando sério. E eu observo, assim, eu acredito que tu, por ser mais da área ainda formada em comunicação, o quanto esse padrão, assim, esse perfil mais violento, ele é algo que tá aparecendo e tá vindo, sabe? Tipo assim, para eu me posicionar na rede, eu tenho que ter um discurso agressivo, eu tenho que falar palavrão, eu tenho que ser violento, tipo, eu tenho que mostrar que eu sou o cara, que eu sou a mulher, que eu sou superior, que eu sou melhor que os outros. E o quanto discurso de ódio, né? Discurso de ódio, justamente, assim, eu abri uma caixinha de perguntas essa semana e veio uma pergunta super interessante, se a CNV ela pode ser usada para marketing digital, trabalhar marketing digital, trabalhar posicionamento digital, e eu fiquei pensando, assim, e eu vou pedir para tu responder essa pergunta, né, mas antes eu vou trazer a minha reflexão. Claro, com eu fiquei pensando que eu acho que ela não pode como ela deve. É uma necessidade urgentíssima que a gente utilize. E universal. CNV. Sim, principalmente no posicionamento digital. Porque como está se proliferando essa cultura da violência nas redes. É engraçado. Aqui em casa também a gente conversa sobre isso. A gente se pergunta, será que as pessoas gostam de serem agredidas? Por quê? Sabe, qual é a necessidade que tem por trás da pessoa que agride, da pessoa que recebe essa agressão, como se fosse um favor, né? Elas veem que os outros fazem um favor para elas. Então, esse ponto é muito, muito pertinente mesmo, porque se a gente pensar no marketing digital, na concorrência que tem surgido ultimamente, isso já torna o mercado mais agressivo por si só, né? Essa competição de concorrência. E daí quando um profissional desses, em vez de fazer aquela questão de ajudar, né, de fato, seu público apenas agride essa sua audiência, levanta essa questão mesmo. E aí, como que a CNV pode entrar no meio desse conflito? Como que isso funciona? Como que a pessoa vai reagir a isso? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa que recebe essa agressão tentar entender por que ela está aceitando. O Marshall, que foi o fundador da CNV, até falava que nossas emoções todas vêm de necessidades não supridas. Então, qual é a necessidade não suprida que faz a gente se interessar tanto, que atrai o ser humano por uma agressão, né? Esse ciclo agressivo que está acontecendo. Fazer uma comparação que eu lembrei agora, é a mesma coisa, assim, falta muita empatia, né? Nesse mercado, muitas vezes, de marketing digital. É muito não empático. E dá para relacionar essa falta de empatia em outras situações completamente diferentes, mas que fazem tanto sentido quanto. Por exemplo, quando a gente está no elevador, entra no elevador e entra uma outra pessoa, o que a gente faz? Automático, né, no modo direto, assim, rotineiro, a gente olha para a pessoa e fala, oi, tudo bem? E daí o que a pessoa fala? Oi, tudo bem? Então, esse oi, tudo bem, esse tudo bem, foi sincero? Não foi sincero, a gente não quer saber se a pessoa tá bem de verdade, né? Então, isso também é uma questão violenta, pode não parecer, né? É só um oi, tudo bem, que relevância tem? Mas acaba sendo um ato violento, porque a gente não tá ali para ouvir de verdade. E esse é o grande problema de todas as relações. É igual esse pessoal do marketing que, por exemplo, muitas vezes lança lá querendo receber pergunta, querendo receber mensagem para ter o engajamento, mas será que ele está interessado em ouvir a resposta? Né? Então,
Acho que não, né? E fica essa questão de falta muita empatia nesse mercado, realmente. Eu acho que tu trouxe uma coisa bem importante, assim, que é a gente olhar para o contexto, né? A gente está em um contexto de muita competitividade, a gente está em um contexto meio lei da selva, assim, e o Christian, eu tô lendo os comentários, tá, pessoal? Tô fazendo algumas anotações aqui, eu não tô falando na hora para não cortar a Marília, né? Mas o Christian até trouxe ali agora a questão, né, de que essa onda coach, assim, os mais polêmicos, os que são mais, tipo... Tem um termo, assim, que eu até não queria falar, né, para não dar ibope, mas a tal da terapia de guerrilha, que é algo que é muito famoso pelo Instagram, que é essa coisa, assim, da competitividade, da lei da selva. E se a gente não tá consciente, se a gente não tá atento a isso, a gente se deixa levar por esse contexto. Pensando na comunicação não violenta, me vem muito a atenção plena. É eu estar atento ao que está acontecendo dentro de mim e ao que está acontecendo no meu entorno, no meu contexto, para entender, tá, mas o que isso está mobilizando em mim? Né? Por que eu estou me conectando com essa violência? Essa violência faz sentido? Né? Faz sentido para mim? Por que eu estou entrando nessa vibe de que tem que sentar o pau em todo mundo, tem que xingar, eu tenho que passar por cima das pessoas? E agora eu fico pensando um pouco também na questão da responsabilidade, assim, qual é a nossa responsabilidade em alimentar isso, né? O quanto eu dar ibope para isso, enfim, dar engajamento, eu participar dessa comunidade, assim, o quanto eu estou contribuindo para criar uma sociedade cada vez mais violenta, né? Onde isso vai imperar. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm justamente a dificuldade em assumir as responsabilidades. É muito fácil a gente pensar assim, essa violência é culpa do outro, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou recebendo, eu sou a vítima. Então a gente entra nesse processo de vitimização, de defensiva e de não conseguir assumir a responsabilidade. Porque, vamos pensar assim, autorresponsabilidade é um foco na nossa vida. Então, eu não posso falar assim, eu me sinto triste porque ele fez tal coisa, ele me deixa triste. Não, ele não te deixa triste, você se sente triste. A tristeza está em você. É claro, o outro pode ser o estopim ali, né? Mas quem sente é você. Então, quem tem que lidar com esse sentimento é você. E esse é o processo da autorresponsabilidade, que é tão difícil muitas vezes, porque a gente precisa se conhecer, ter essa autoobservação constante para conhecer as nossas necessidades, para poder se conectar com a gente e depois se conectar com o outro. Então é um ciclo, né? Como eu vou te oferecer empatia se eu não consigo oferecer empatia nem para mim? Como eu vou te ouvir se eu não consigo nem me ouvir? Então, é por isso que a comunicação não violenta, antes de ser o ato de materializar uma comunicação, é o ato de você ter esse processo interno, né? Mais importante do que o que eu falo, como a gente falou no começo, é como eu falo, por que eu falo, o que faz eu falar o que eu falo do jeito que eu falo. Então, e daí já me perguntaram, esses tempos também abri uma caixinha lá no Instagram, e me perguntaram assim, como que eu lido com alguém que é violento comigo? Beleza, eu tô tentando não ser violento, mas como que eu lido? Né? Então, você vai lidar exatamente dessa forma. E tem uma palavra-chave nesse processo, que é paráfrase. Não sei se todo mundo sabe o que significa uma paráfrase, mas nesse momento de CNV vai ser uma grande aliada. Paráfrase é quando a gente fala com as nossas palavras aquilo que a outra pessoa acabou de falar, por exemplo. Então, digamos que você reclama comigo dessa questão de que eu não te ouvi, por exemplo. Você briga comigo. E aí, o que eu vou falar? Em vez de eu falar assim, claro que eu te ouvi. Ou em vez de eu falar, mas é que eu não tô prestando atenção. Ou qualquer coisa desnecessária, eu tenho que entender que eu também estou na posição de que eu fiz alguma coisa que não deveria, da forma que não deveria. E vou te perguntar, você tá se sentindo chateada porque eu não te escutei? Então, o que eu fiz? Eu tentei entender o que você está sentindo e repetir o que você me falou.
porque eu não te escutei. Então, a gente faz essa paráfrase para confirmar que a gente entendeu o que a pessoa realmente falou. Porque quantas vezes acontece de a pessoa falar uma coisa e a gente escuta outra coisa. E daí fica aquele jogo eterno de conflito, né? E daí atrapalha toda a comunicação. Né? Eu fiquei pensando, isso é uma estratégia que a gente utiliza no espaço psicoterapêutico também. A pessoa traz uma situação e o psicoterapeuta, então, organiza e, bom, tu estás querendo me dizer que para saber se realmente, né, essa comunicação ela se deu de uma forma... Se é efetiva, né? Isso, efetiva. Eu estava pensando em assertiva, mas é realmente de uma forma efetiva, se ela funcionou. Porque se a comunicação não funciona, a gente não vai andar. Né? A gente não vai para frente, assim. O Clairton, ele fez uma pergunta se a prática da CNV para desenvolver, para a gente poder trabalhar, ela é algo geral ou se tem especificidades por faixa etária, né? Por exemplo, trabalhar com crianças, pensando em desenvolver uma comunicação não violenta com crianças. Como é que é isso, assim? Então, não tem, assim, uma definição, uma separação, categorização oficial nesse sentido, né? Como se fosse uma educação formal mesmo, que é toda separada por faixa etária. Mas existe, sim, abordagens. Tanto que tem bastante de profissional que trabalha com CNV, que trabalha especificamente no foco na educação com as crianças. Até porque se a gente consegue trabalhar de uma forma não violenta com as crianças, educando essas crianças desde pequenas, né, por exemplo, para crescerem nessa visão não violenta, se torna muito mais fácil para a criança, menos traumático, né? E já garantindo os vínculos afetivos desde pequeno, que é quando se torna mais importante. Tem um exemplo, por exemplo, de como lidar com a CNV em relação à educação de crianças, é uma coisa que não serve só para criança, mas que é muito importante, é não trabalhar com regras, trabalhar com acordos. Então, eu faço isso até com os meus alunos nas aulas e funciona muito bem. Por exemplo, quando eu vou apresentar a questão das notas com eles, eu monto uma sugestão de notas para o bimestre. E aí eu chego na aula e apresento. Olha, eu pensei nessa proposta. O que vocês acham? O que vocês querem mudar? Tá bom para vocês? Fica viável? E aí eles opinam e a gente entra num acordo. É diferente de eu chegar e impor uma regra. Olha, a nota é assim, essa é a regra da nossa disciplina. Com crianças, funciona de uma forma muito boa. Então, em vez de uma mãe ou um pai falar assim, se você não for tomar banho, você não vai jogar videogame. A gente pode fazer uma inversão no processo. Em vez de impor essa regra... Eu não tenho filho, tá? Tô falando apenas no sentido de como CNV mesmo. Quem tem filho que vai saber mesmo se funciona. Mas, assim, em vez de fazer essa proibição de você impor uma regra, você pode fazer o oposto e criar esse acordo com a criança. Qual jogo você quer jogar depois que você tomar banho? Então, você não é violento. Você abre a possibilidade da criança participar de um processo de tomada de decisão, inclusive, que ele vai carregar para a vida como cidadão depois. Entende? Eu fiquei pensando, tu falando assim, né, tudo que tu já trouxe hoje, assim, o quanto a CNV, ela se conecta muito com essa questão da responsabilidade, né, responsabilidade por mim, responsabilidade pelo outro, pela relação, e esse envolvimento no acordo, em um primeiro momento, pensando na maternidade, na paternidade, parece que não, a imposição vai ensinar a criança a respeitar. Então, precisa ser algo super hierárquico e vertical, de cima para baixo. Tipo, e é aquela coisa, tu só escuta e faz. Só que quando a gente envolve a criança, falando em criança agora, assim, no processo de tomada de decisão, ela está desenvolvendo a responsabilidade dentro daquilo. Então, é uma oportunidade... É uma oportunidade de construção de responsabilidade e de autonomia. Então, é super importante, assim, para a formação. Eu fiquei pensando na questão de crianças, assim, o quanto trabalhar habilidades socioemocionais, que existem vários programas, inclusive a BN, a Lei de Educação, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, né, instituiu que devem ser trabalhadas, é um conteúdo a ser trabalhado, as habilidades socioemocionais na infância,
E isso perpassa todo o processo de comunicação, né? De eu olhar o outro, entender o outro, me comunicar, conseguir colocar as minhas necessidades de uma forma assertiva, de uma forma empática, porque também tem isso, né? Comunicação não violenta não é eu assumir um papel passivo e deixar, enfim, engolir todos os sapos, porque eu não quero ser violento com o outro, porque daí eu vou estar sendo violento comigo. Com certeza. Né? A gente precisa ter essa atenção que a violência ela acontece nos dois sentidos. Né? Eu não devo ser violento com o outro, mas também não devo ser violento comigo. E é esse meio, assim, esse equilíbrio que é tão difícil e que exige tanto autoconhecimento, consciência e conexão, né, com aquilo que está acontecendo. Para que eu possa ser responsável por aquilo que eu desperto e causo no outro, mas também por aquilo que é despertado em mim e quais os limites que eu deixo que sejam ultrapassados da minha subjetividade. Perfeito. É exatamente isso. Tanto que, assim, é isso, a autorresponsabilidade é tudo, né? Tudo. E, nossa, eu pensei em tanta coisa enquanto você foi falando agora, deixa eu até organizar os pensamentos. Fui lembrando. Tem que pensar assim, já que a gente estava falando de criança. Não, tem uma frase, assim, das minhas favoritas da vida, que é: não há ensino que se compare ao exemplo. Como uma família vai ensinar uma criança a ser não violenta e assumir suas responsabilidades se o que a família faz é justamente o oposto e ser violento, né? Então, nessa abordagem de, em vez de fazer acordo e colocar a criança para dentro, simplesmente impor regras ou falar sempre nessa questão de julgamento para a criança, você nunca guarda seus brinquedos. Eu tô cansada de ver os seus brinquedos sempre esparramados pela casa. Por que você faz isso com uma criança, né? Por que você não fala naquele sentido? Você não guardou seus brinquedos? Eu me sinto chateada. A gente precisa ter a casa organizada. O que você acha de guardar amanhã? A criança vai entender de uma forma, a criança consegue ir desenvolvendo, né, essa prática e vai aprender a fazer dessa forma também. Então, se é assim com criança, também vai ser, claro, com os adultos. E uma questão bem legal, que acho que serve até de curiosidade, os animais símbolos da CNV. Por exemplo, assim, tem a questão da girafa e o chacal. O que significa você imitar uma comunicação da girafa e imitar a comunicação do chacal? A girafa é o mamífero terrestre com o maior coração. Por conta dela ter o maior coração, virou o símbolo da CNV, porque ela se comunica com o coração e não com aquelas cegueiras negativas que a gente tem. Então, nesse ponto, a gente deve se comunicar como uma girafa. O pescoço longo dela indica o potencial de observação e de escuta que ela tem, no sentido que ela está ali e ela consegue enxergar tudo sem se deixar abalar por tanta emoção, que ela se comunica com o coração de forma genuína. Então, a gente deve sempre se comunicar nesse sentido como girafa. E a questão do chacal é justamente o oposto. O chacal é um animal super predador, que inclusive emite um som muito irritante, então por conta disso é como se fosse uma comunicação violenta para quem escuta. E ele representa todo esse sentido agressivo, que julga, que condena, que sabe essa questão bem pesada, violenta. Então são dois animais símbolos da CNV que a gente pode se imaginar. Então, por exemplo, eu quero me comunicar de uma forma com o coração, sincero, autêntico, empático, para melhorar as conexões à minha volta, ou eu quero me comunicar como um chacal que agride, que não consegue manter boas relações, que sabe que não tem essa conexão profunda. Então, tudo é uma escolha, né? Aquela questão, de novo, da responsabilidade. A gente tem que puxar pra gente essa responsabilidade. E entender também que quando você convive, todo mundo convive com pessoas. Quando a gente convive com outras pessoas, é muito agressivo e é muito injusto a gente pensar simplesmente na nossa própria necessidade. Eu penso assim, essa é a minha opinião, eu sou desse jeito, eu funciono assim. Isso é egoísta, porque você consegue pensar nas suas, mas e as dos outros? Né? Todo ser humano precisa saber se posicionar de forma a escutar o outro. Então, são vários pontos que a gente começa a puxar, assim, tudo tem CNV no meio. Né? Porque tudo se materializa, todas as nossas necessidades, as nossas emoções se materializam em comunicação. Sim. Teve uma pergunta ali, acho que passou agora aqui, subiu.
tem muito texto aqui, eu me perdi um pouquinho, né? Mas falava da questão da disciplina, assim, né? Do quanto talvez fazer esse jogo de escolhas com as crianças vai privar elas de poder desenvolver uma disciplina ou um referencial de disciplina, né? A gente precisa pensar que a gente precisa adotar um caminho do meio. Escolher fazer combinados, organizar regras, não é colocar toda a responsabilidade decisional na mão da criança e a criança vai fazer o que ela quiser, né? Isso é uma forma de envolver a criança no processo de decisão para que ela construa a responsabilidade diante das consequências das coisas que forem acontecendo. Porque, de novo, a simples imposição ela anula qualquer envolvimento, qualquer responsabilidade daquele serzinho que está em processo de desenvolvimento. E quando a gente fala em, enfim, disciplina, regras, respeito, a gente precisa sempre lembrar que tem que fazer sentido. Se não faz sentido, se torna algo vazio, e quando eu não tiver mais aquela sanção, eu não vou mais respeitar. Então, assim, se eu só imponho para o meu filho que ele precisa fazer X, Y, Z, na minha frente ele vai fazer. Agora, se ele não foi envolvido em todo o processo de entender o que significa ele fazer X, Y, Z e por que é importante para ele, quando eu não estiver junto, ele não vai fazer. Não vai fazer. Então, nada que é obrigação é feito na sinceridade, né? Não acontece. Imposições tudo não aquilo funcionam, que né? Imposição é violento. Isso aí, justamente, né? A imposição é algo que não faz sentido e não é levado adiante. É aquilo que tu falou da questão da palavra do exemplo, né? Envolvendo no processo, vivenciando junto, eu estou dando o exemplo dessa questão. E outra coisa, né? Desenvolver referencial de valores em uma criança, já que a gente está falando em criança, isso é muito mais a partir do exemplo que a família dá do que do discurso da família. Sim, com né? certeza. Daquilo que os pais falam ou impõem. Né? É a forma que é vivida a vida. Se entra essa questão de imposição, muitas vezes pode acontecer da criança até ter aquela relação meio maquiavélica com os pais, no sentido de é melhor ser temido do que amado. Então a criança acaba assumindo aquele medo da família, e isso faz a criança se anular, e esse processo só gera aquela questão de acumular e um dia explodir em pura violência, né? E até é engraçado falar de disciplina. Hoje eu escutei uma frase que fez muito sentido, que era a questão assim, disciplina a liberdade só acontece quando se tem disciplina. Daí pode parecer contraditório, né? Mas como assim? Pensa assim, quando você quer ser livre, você precisa ter uma certa disciplina para ser livre, para você conseguir viver em ordem, né, com a sua liberdade, senão vira uma anarquia, um caos total. Então não é liberdade, é caos, são coisas diferentes. E com a liberdade que você dá para a criança escolher, oferecendo essa abordagem não violenta para ela de comunicação, você ensina ela a ser livre e disciplinada, que são os dois pilares que a gente precisa ter na nossa vida, né? Todo mundo quer ser livre, mas para isso a gente precisa ter essa disciplina para funcionar. Então, para ver como a CNV leva, assim, totalmente qualquer pessoa de um ponto A violento para um ponto B totalmente não violento, por meio de uma transformação em todos os aspectos da vida, né? Porque isso abrange todos os nossos tipos de relações, tanto no sentido íntimo, que é nosso núcleo familiar mais próximo, no sentido semi-próximo no trabalho, e até num sentido mais distante. E até mesmo em questões mais sistêmicas, em questão de justiça, acontece muito, né? Existe mediação de conflito com CNV. Então, a gente vê da educação de uma criança até mediação de conflito em termos de justiça, tem CNV. Então, não tem como falar, né, que a gente não precisa. A gente precisa, todo mundo precisa. Sim. E eu fiquei pensando muito no papel das emoções, assim, né? O quanto muitas vezes a adoção de uma postura mais rígida ou por vezes violenta, ela é resposta a uma emoção de medo. Por exemplo, eu vou criar os meus filhos de uma forma rígida e de uma forma super dura
porque eu tenho medo de perder as rédeas. Ou eu não vou ter o controle para sempre. Então, eu vou pegar muito firme, eu vou controlar até onde der. E aí a gente volta lá pro começo da live. O quanto as emoções, elas nos atrapalham, né? E nos confundem, assim, na forma como a gente enxerga as situações. Se a gente não tem clareza dos processos emocionais, do que está acontecendo aqui dentro, a gente pode acabar colocando os pés pelas mãos, né? A gente quer ajudar, a gente quer o melhor, a gente quer desenvolver os filhos da melhor forma, mas por questões nossas, por necessidades nossas, faltas nossas, a gente acaba adotando uma postura que não vai ser efetiva a longo prazo. E a CNV, ela pode entrar na questão da educação das crianças, na família, na educação formal na escola, em todo o contexto, no contexto de trabalho, enfim, a gente está se aproximando quase do finalzinho aqui. Do final. Voou a live, assim. Mas acho que a gente trouxe muita coisa, assim, né? Eu não sei se tu quer falar um pouquinho, talvez, do trabalho que tu faz também, de comunicação empresarial, que eu acho que esse é um contexto que pede muito também esse tipo de abordagem, né? E que pensar assim, relacionamento de qualquer forma, assim, se você pensar com o seu cliente, né, a comunicação com o seu cliente, sempre vai precisar ser com relacionamento. Você está falando com uma pessoa e não com um cliente. Então, eu penso nessa forma. Eu tento aplicar a comunicação não violenta depois que eu descobri ela em tudo na minha vida. E foi meio que uma coisa que foi sendo natural. Porque eu percebi que em muita coisa eu fui não violenta e não sabia que existia isso. Então, e em outras coisas que eu era violenta, eu ficava assim, meu Deus, eu sou violenta. E como que eu não sabia disso? E fui me transformando, me moldando. E agora eu tento aplicar isso no trabalho, porque acho que sempre que a gente puder falar sobre isso para ajudar alguém, né? Porque essas emoções, no fim das contas, que movem nossos impulsos, sabe? Esses impulsos que a gente tem, emoções todas, elas não são parte, assim, da nossa essência mesmo, né? Elas não são equilibradas. A gente precisa lidar com elas de uma forma a eliminar essas coisas que a gente tem dentro da gente para poder ser, né, se comunicar com os outros, criar essa conexão mais autêntica, empática, né, sincera. A emoção, ela sempre vai ser uma resposta a um estímulo, né? A emoção, ela é uma forma do nosso corpo responder a alguma situação. Uma situação ameaçadora, uma situação que nos deixa triste, uma situação que nos deixa alegres, né? Acho que é nesse sentido que tu trazes, assim, da gente ter consciência dessa emoção, do contexto que a gente tá, e como é que a gente vai fazer essa gestão para conseguir se comunicar de uma forma adequada dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? Enfim, acho que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Muito tempo. Muito tempo, assim, o pessoal tá gostando bastante, tô bem feliz com os comentários, assim, acho que rendeu muito, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Tá na hora, né? Tá na hora, daqui a pouco o Insta nos corta. Mas eu te agradeço muito, Marília, por ter aceitado o convite. Foi uma noite muito rica, assim, tá chovendo coraçõezinhos o tempo inteiro. Que bom. Então eu tô bem feliz com a recepção, assim, e o quanto a gente precisa também desse intercâmbio entre áreas, né? Psicologia, comunicação, né? A gente precisa estar fazendo constante trocas, né? Porque nós somos seres multifatoriais, biopsicossociais, e a gente precisa estar trocando, bebendo de outras áreas do conhecimento para se fortalecer, né? Conseguir viver nesse mundo aí que já é tão difícil. Para se transformar, né? Para evoluir. Com certeza. Eu que te agradeço pelo convite. O contexto. Não, e fica à vontade, assim. Né? O pessoal acompanha lá o trabalho da Marília, né? Eu reviso, é muito legal. Ela trabalha com assessoria linguística, né? Mas ela produz muito conteúdo super legal sobre comunicação de uma forma geral, muita comunicação não violenta também. Então, acho que para esse momento que a gente vive tudo a meia flor da pele, é essencial, assim. Tá? Obrigadão mesmo. Obrigada, gente, pela presença.